importante. Eu já estava um tempo para fazer um vídeo sobre a história do jiu-jitsu, a marginalização do jiu-jitsu e a profissionalização do jiu-jitsu até ao mercado atual, novo mercado, new school, nova escola. E eu vou aproveitar esse episódio acontecido aí, ocorrido em São Paulo nesse fim de semana, no torneio BJJ All Stars, que foi um torneio de alto nível, com recorde de pay-per-view, atletas renomados. Tivemos luta como Megaton e Barbosinha, Leandro Lô com Meregali. Então tem algumas coisas que a gente precisa trabalhar e abordar sobre a imagem do jiu-jitsu, a imagem negativa, a imagem positiva. Bom, a primeira coisa, eu vou pegar essa parte da história do jiu-jitsu, vou começar falando sobre a origem das artes marciais, a filosofia das artes marciais na sua essência, que elas foram criadas, inventadas, elaboradas, aprimoradas, primeiro com o intuito de se defender, né, porque as artes marciais elas surgiram numa época de conflito, de guerra, em que muitos povos invadiam outros territórios e após perderem as armas, eles precisavam fazer uso do contato, né, da luta corpo a corpo. Então essa é uma parte interessante. E na filosofia, na essência das artes marciais também trazia aquela filosofia de samurai, do casca grossa, né, de provar a eficiência da sua arte sobre a outra. Então era muito normal você ver o cara do jiu-jitsu, do taekwondo, do kung fu, do karatê se enfrentarem. Naquela época, algumas situações até aconteceram na rua, na praia, por exemplo, como a luta e a briga entre o Rickson Gracie e o Hugo Duarte na época, em que essa rivalidade estava mais aflorada. E depois eles viram que isso também não era legal e começaram a fazer os desafios, né, dentro das próprias academias. Por exemplo, vinha um professor aqui, me desafiava, me sugeria fechar a porta e a gente fazia um combate, um confronto com as portas fechadas para provar, né, a eficiência da arte marcial dele sobre a minha ou a minha sobre a dele. Geralmente tinha um público que era constituído de alunos, amigos, pessoas que frequentavam a academia. E logo vinha o professor ou o representante de outra arte marcial com seus alunos também, enfim, sempre tinha uma galerinha que acompanhava. Nessa época isso era muito normal, inclusive eles começaram a fazer os combates em academias e portas fechadas para que isso não trouxesse uma imagem ruim. De qualquer forma, acho que fez parte da evolução do esporte, né, da evolução das artes marciais, e eles viram que era melhor organizar torneios, levar o jiu-jitsu para uma prática, uma filosofia mais esportiva, uma competitividade mais saudável, vamos dizer assim. Então, esses confrontos de academia foram acabando, foram se extinguindo, e com o tempo se tornou o jiu-jitsu, né? Se criou também o jiu-jitsu como esporte, começou a parte de organização das federações, confederações, registro de atletas. Isso foi muito legal, porque isso levou o jiu-jitsu para um outro nível, um outro tipo de organização, tirou um pouco daquela imagem negativa do jiu-jitsu e que, como eu falei antes, para mim era muito normal, já que fez parte da evolução do próprio esporte, das artes marciais. A história do jiu-jitsu conta isso, e a história das outras artes marciais também. E aí começaram a fazer os modelos de torneio, né, o jiu-jitsu competitivo. E até hoje a gente ainda vê situações, atitudes, ocasiões, circunstâncias que marginalizam, que denigrem a imagem não só do jiu-jitsu, mas a imagem do praticante, do professor. Da mesma forma que a gente vê muita gente trabalhando pela boa imagem do jiu-jitsu, pelo jiu-jitsu saudável, esse jiu-jitsu que a gente tenta abordar e trazer com ética, com valores esses que não ficam só dentro do tatame, valores que nossos alunos, nossas crianças, praticantes possam levar para o resto da vida. Essa foi uma parte em que foi muito importante para essa transição do esporte, da história do esporte e da imagem do esporte. Então agora também eu vou falar do UFC. O UFC foi criado pelo Rorion Gracie nos Estados Unidos com o intuito de provar a eficiência de cada arte marcial. Ou seja, o UFC nada mais é que um campeonato mundial de artes marciais mistas. Ou seja, tem o Mundial de Jiu-Jitsu, tem a Copa do Mundo do Futebol. O UFC ele foi criado com o intuito de se tornar o maior evento a nível mundial de MMA. Então o cara que ganhava ali ou que ganha ali é considerado o campeão mundial ou campeão do mundo da categoria tal, porque o UFC se tornou o maior evento.
Então, galera, o UFC foi criado pelo Rorion quando ele estava morando nos Estados Unidos. Começou a fechar umas lutas, uns confrontos na própria garagem da casa dele. E aí ele conta isso, né, que com ideia e conversando com alguns alunos, amigos, alguns provavelmente tinham essa visão de empreendedor, né, empreendedorismo, e decidiram fazer o UFC. Bom, então o UFC hoje se tornou esse evento que está aí, mas ele começou, quem lembra, né, do Royce. O Royce foi um cara projetado, ele foi escolhido a dedo pela própria família Gracie para representar o jiu-jitsu nesse campeonato. Ele era um cara alto, mas não tinha um volume de massa muscular grande, então escolheram ele para fazer essa representação do jiu-jitsu, tanto que deu certo. Foi quando o jiu-jitsu começou a ganhar destaque, espaço no mundo todo, visibilidade, uma visão mais positiva, mais profissional. Então a estratégia dele de vender o jiu-jitsu, como uma arte marcial mais eficiente no MMA, criando esse evento, foi uma estratégia brilhante e que fez muito pelo nosso esporte. Só que nessa mesma época também veio o boom do jiu-jitsu, a febre, né? O mundo todo conhecendo o jiu-jitsu, aquela febre dos pit boys, pessoas que não tinham a disciplina, né? O código de conduta de um artista marcial, tinham acesso a roupas, por exemplo, marcas, grifes, com estampas e imagens muito violentas, muito negativas para o jiu-jitsu. Então, era muito normal você ver uma pessoa dizer que fazia jiu-jitsu, comprava uma camiseta, ia para a rua, ia para uma festa, arrumava briga, queria bater nos outros. Geralmente arrumavam confusão com pessoas que eles viam que não tinha capacidade de se defender e que tampouco queriam brigas. Então, eles começaram a denegrir ainda mais a imagem desse esporte. Mas que fique claro que nenhum deles realmente tinha a filosofia e a essência de um artista marcial ou de um praticante. Provavelmente pessoas que se associavam ao jiu-jitsu de alguma forma, mas que não sabiam nem do que estavam fazendo. Um dos momentos mais cruciais para essa imagem do jiu-jitsu ficar positiva ou negativa, né? A imagem dos pit boys. E desde então o próprio mercado do jiu-jitsu vem se transformando, vem evoluindo. Eu tive fora um tempo de ver o que acontecia na Europa, meu irmão nos Estados Unidos, a nível mundial, como que estavam as academias, como que estavam o perfil dos professores, né? As melhores academias, as maiores academias, as academias com mais alunos, como que é o perfil dessa academia, o ambiente, o perfil do professor, o perfil do aluno. E a gente começou a ver que não existe mais espaço para esse tipo de atitude. Inclusive, ver que o espaço vai se fechando e cada vez sobram menos academias assim desorganizadas, sem uma essência, uma didática, inclusive com a filosofia da arte marcial. Então, essa é um pouco da história da marginalização do jiu-jitsu, que deixemos claros que essa é a parte que trouxe um pouco da imagem negativa, mas que o jiu-jitsu, ao meu ver, não tem a imagem negativa. Inclusive eu, como muitos outros professores, trabalham pela imagem positiva do jiu-jitsu, a imagem saudável, por trazer o jiu-jitsu realmente como uma ferramenta educacional, com didática, pedagogia, né, valores éticos incluídos. Isso, inclusive, é bom para o esporte. O que antes era resolvido num bate-papo ou num pedido de desculpa, hoje tem contrato. Então, quer dizer, o cara ia receber uma bolsa, um contrato, num evento só para atletas renomados, e o cara simula uma lesão na hora da luta, porque pelo menos para mim pareceu simular, tanto que na hora ele levanta correndo para agredir o cara que ofendeu ele, enfim, não sei como é que foi do lado de fora, mas se ele estava com um problema no joelho naquele momento, não podia continuar a luta, como que ele podia levantar para brigar, ainda mais correndo? Para quem está trabalhando pela imagem profissional do jiu-jitsu, para os organizadores do evento, eles vão reparar isso, falar, pô, a gente paga a bolsa, contrata o cara, chama o cara, bota o cara num evento de destaque, um recorde de pay-per-view, e o cara, no momento da luta, ele simula uma lesão. Ele está lesionado e está recebendo para fazer aquela luta, né? Inclusive, pô, simular uma lesão é desrespeito ao público, né? À ética do esporte, ao adversário. Então, ele simulou meio que uma lesão. Ao meu ver, simulou porque depois ele conseguiu correr, enfim, levou aquele tumulto ali para frente, como se o joelho dele tivesse perfeito. Então, na hora da luta, por que ele parou, né? É o típico migué, né? É o típico, aquele tipo cara que a gente chamava no futebol de catimbeiro, né? Legal, né? No esporte tem isso, fazer um pouco de catimbo, um pouco de estratégia ali para fazer o oponente se desequilibrar um pouco mentalmente, mas tudo tem um limite. E isso aí, volto a falar, volto a repetir, a gente trabalha muito, muita gente trabalha pela imagem saudável do esporte,
E hoje, infelizmente, a gente ainda encontra espaço para isso. Mas a gente vê que o espaço já é cada vez menor. Daqui a pouco já não vai sobrar espaço para isso aí. Valeu, galera? Então essa é um pouco da história do jiu-jitsu, da história das artes marciais, da história do UFC e do porquê dessa imagem negativa do jiu-jitsu. Espero que tenham gostado. Tamo junto aí.